alunas, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciência. Eu sou a professora Isabel e nós hoje ainda vamos falar a respeito de avanços tecnológicos. E hoje eu trouxe algumas novidades. Eu fiz uma pesquisa e fui buscar algumas informações a respeito aí de avanços tecnológicos que foram falados na minha época de adolescente, nessa época aí, né, de vocês, da idade de vocês. Mas antes, vamos para alguns avisos. O primeiro aviso aí que eu gostaria de passar para vocês é a respeito aí, gente, ó, do nosso aplicativo, da nossa aula sendo passada na TV, essa aula também vai para o YouTube. Então, é muito importante que vocês busquem aí na escola de vocês a matrícula, com a data de aniversário de vocês possam baixar. Minha gente, é muito interessante, é fantástico estar participando da nossa aula ao vivo, conversando conosco, dizendo o nome da escola, né, respondendo questionamentos, fazendo questionamentos também. Mas, para quem ainda não baixou, está vendo a nossa aula na TV e poderá também ver a nossa aula no YouTube. Não esquece, pessoal, lá no YouTube vocês têm um chat e podem deixar recadinhos para a gente, perguntas, responder aquilo que a gente estava questionando no momento da aula. E também, se as aulas vocês estão gostando, dá lá um likezinho na aula, para a gente poder dizer que esse é o caminho, né, da gente poder continuar nesse mesmo formato. Mas também a gente está aceitando dicas para ficar melhor do que está. Então, esse seria o nosso primeiro aviso. Nós vamos ver agora que, em relação ao próximo aviso, muitos de vocês estão dizendo, as aulas de ciência, professora, sempre tem essa questão do mês e o que é que está sendo feito campanha em relação à saúde. Pois é, pessoal, estamos fazendo sim. E todos os meses nós preparamos, fazemos uma pesquisa, selecionamos o que é mais importante para a gente poder passar para vocês, mas o grande objetivo é que vocês passem também. Dê aí uma olhadinha na tela para vocês verem o que é que a gente tem esse mês de junho, né? Esse mês de julho. Lembra que em julho tinha muita coisa. Agora, em julho, nós temos pouco, né? A campanha está bem menor. Então, a gente está vendo aí, nós vamos falar sobre o combate às hepatites virais. Vamos falar também a respeito de câncer, e câncer bem específico, câncer ósseo, e o câncer que muitas vezes afeta a cabeça e o pescoço. Então, esse seria o nosso recadinho em relação aí a essa campanha. O que é que nós vamos falar a respeito do câncer? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito do câncer ósseo, né? Esse câncer aí que afeta a questão aí de crianças, jovens e idosos. E muitas vezes esses cânceres, ele acomete os ossos longos. E aí a gente vai ver que muitas vezes são os ossos, né, da perna, do braço, às vezes esse câncer também no joelho. Então, aí a gente vai começar a falar, né, durante as nossas aulas e dar algumas dicas a vocês. Primeira coisa, a gente quer dizer que em qualquer tipo de enfermidade, qualquer mal, uma dor, um mal-estar, uma lesão, uma vermelhidão aí em uma parte do corpo, a gente deve procurar um médico, gente. Vai lá no postinho de saúde, que vocês no postinho vão conseguir, né, ter toda a orientação, investigar através de exames, e a gente sabe que qualquer doença, sendo tratada no início, é mais fácil de conseguir a cura, principalmente o câncer. Mas, durante as nossas aulas, nós vamos continuar a falar a respeito desses males aí. E vamos apresentar as campanhas também dizendo quais são os locais aqui na nossa cidade que vocês poderiam orientar os familiares, os vizinhos, para ir em busca de um diagnóstico, em busca de um exame mais preciso. Mas vamos continuar. E para falar da questão aí de avanços tecnológicos, eu estou trazendo para a gente parar um pouquinho para pensar nesse questionamento. Será que o futuro já chegou? O que é que vocês acham? O que é que vocês estão pensando a respeito do futuro? O futuro, será que é agora? Ou está bem distante? Ou está próximo? Olha o que eu coloquei para falar um pouquinho de futuro. Nós, né, falando para mim, né, a minha geração, eu acredito que nós achamos que estamos já no futuro. Realizamos compras, né, transações bancárias, tudo através aí, sem precisar de ir no supermercado, sem precisar, muitas vezes, ir no banco.
O que é que nós temos mais? Nós pegamos táxis, né? Que aqui eu não vou dar nenhum spoiler dos locais aí, né? Dos tipos desses táxis que estão circulando por aí através de aplicativo, mas também táxi comum também está funcionando com aplicativo. Traçamos roteiros como mapas, né? Cada dia ficou mais fácil encontrar locais. A gente agora não perde tanto tempo perguntando a alguém mais experiente onde é que fica tal rua, né? Eu lembro que logo que eu vim morar aqui em Recife, eu ficava perguntando aos meus irmãos, né, a alguns amigos no trabalho, como é que eu faço para chegar em um determinado lugar. E hoje a gente não precisa, através aí, né, desses aplicativos que apresentam para a gente um mapa preciso. É tão interessante, pessoal. Até um buraco na rua, esses aplicativos apresentam para a gente. Se está congestionado, esse período de chuva apresenta alagamentos. Então, vejam que tudo isso graças a alguém que foi lá e alimentou, ou seja, colocou uma informação, ó, na rua tal, do lado direito, próximo a tal ponto de referência, tem um buraco, ou então está alagado. Então, isso não é que o aplicativo fez isso sozinho. Foi preciso, né, alguém que passou por lá e teve a sensibilidade de alimentar, de botar a informação lá naquele aplicativo também, ou de enviar. É importante a gente saber como contribuir, como ajudar nesses aplicativos também, pessoal. Mas vamos lá. E aí, eu disse a vocês que eu fiz uma viagem no passado, né? No meu passado, no passado da professora Cláudia, né? Estamos aí quase na mesma faixa etária. E aí a gente vai buscar, né, que para o lançamento desse filme, né, desses episódios, foi em 1962, né, nós nem tínhamos nascidos ainda, mas aqui no Brasil, nos anos 80, final dos anos 70 e anos 80, passava esse filme, Os Jacksons, né, traduzindo aí para vocês. Para mim, gente, estar na frente da televisão, assistindo a esses pequenos filminhos, esses desenhos animados, era fantástico. Por quê, professora? Porque eu vi um monte de coisa que não fazia parte do nosso dia a dia. Imagine, né? E aí eu estou colocando para vocês os dois amigos, né? Hanna e Barbera, ali no desenho sai primeiro Barbera e depois Hanna. Assistíamos na TV preto e branco. E essa dupla é quem também criou os Flintstones. Os Flintstones é um filme que passava num horário nobre, né, aproximadamente às 8h30, nenhuma das redes de televisão, que ainda hoje está aqui presente entre nós, e eles colocavam isso aí. Eram equipamentos da atualidade sendo realizados por animais. Então, sempre eles estavam utilizando animais. Para cortar, muitas vezes, o cabelo, utilizava lá o bico de uma ave viva, graças a Deus, né, representando a ave viva. E quando esse filme entrou numa questão de um ibope muito grande, os americanos começaram a pedir a Hanna e Barbera que fizesse algo relacionado ao futuro, já que aquele episódio era em relação ao passado. E eles tiveram a brilhante ideia de construir aí os Jackson, uma família, né, formada aí, né, por um pai, uma mãe, dois irmãos, no caso aí um casal, um cachorro e na família também tinha um robô. Então aí que realizava N tarefas domésticas. Mas isso ainda para a gente era bem interessante. Mas imagine que já nesse filme existia a questão aí, ó, da teleconsulta. A mãe, né, fazendo aqui uma consulta com o médico através aí de uma live. Veja, gente, isso para a gente nos anos 80, como a gente viajava. A questão aí de trabalhar, né, e estar aí discutindo com o chefe, a questão dos teletransportes e outras coisas mais. TV plana, relógio, né, que era já um computador e que já conversava também, já tinha a questão da tela. Então, esse filme, né, esses episódios, eles vieram para trazer para o imaginário nosso, na época, o que poderia ser no futuro. E eles criaram esses filmes, esses pequenos episódios, com a projeção pensando em 2062. E hoje, né, em 2022, já vimos tanta coisa que eles projetaram. Então, existe uma infinidade. No finalzinho da nossa aula, eu vou dizer a vocês que na descrição,
lá no YouTube, vão estar 2 episódios que eu selecionei para vocês. Então, aqui é bem interessante. As crianças vão para a escola presencial, mas têm uma infinidade de tarefas, né? Já realizam um monte de tarefas com os seus tablets. É bem interessante. Vale a pena dar uma olhadinha. Então, para a gente falar na questão aí de avanços tecnológicos, nós estávamos presentes, né, nesse mundo, vamos dizer assim, que na época a gente nem pensava. A primeira coisa que eu vi do Jackson foi o elevador panorâmico, e o primeiro elevador que eu vi foi o do aeroporto. Então, quando eu cheguei no aeroporto, e que era um elevador panorâmico, eu disse, pronto, o Jackson vão conseguir fazer tudo, né? E aí vem o meu questionamento. Será que eles impulsionaram? Foi um desenho animado que impulsionou todos esses avanços tecnológicos? Então, aí vai o meu questionamento. Eu vou chamar a professora Cláudia, para a professora também falar quem já está presente. E se ela quiser falar fazer algum comentário em relação a esse tipo de filme, hein, Cláudia? Com Sabino, né? Estou pedindo, temos mais alunos aqui, mas que ainda não escreveram aqui quem são. Eu já pedi para colocar a escola, colocar o nome, para a gente também poder falar aqui em tempo hábil, interagir com vocês e trazer vocês também interagirem conosco, é muito importante. E em relação aí, professora, aos Jetsons, né? Era um filme que, era um desenho que a gente ficava assim, achando que estava muito distante de chegar à nossa era. Hoje já sabemos que dispomos de várias coisas. Eu achava bem interessante aquele robozinho que limpava a casa toda, professora. Eu ficava feliz com isso aí. E hoje já temos vários, né? Então, quer dizer, a tecnologia ela chegou e chegou chegando, né? Está bem avançada. Talvez não com esse formato, né? Sim, sim. Do robô que eles tinham. Mas é bem Sim. interessante. Gente, até a questão, Cláudia, não sei se tu lembra, era a questão de alimentos, preparados dentro de... Eram muito práticos, né? Preparados dentro de máquina, onde nem tinha o micro-ondas ainda. Era. Então, meu questionamento aqui é, será que foi um desenho animado que despertou, né, em pesquisadores, em cientistas, em estudiosos, a desenvolver tamanha tecnologia, tamanho avanço? Então, fica aí o meu questionamento para vocês, né? E no finalzinho eu tenho uma pergunta fantástica a respeito do futuro. Mas vamos esperar, e antes disso a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns avanços, né? Daqui eu vou rever um pouquinho a vocês. Nós trabalhamos a questão dos avanços tecnológicos, e eu vou pegar um recorte da aula passada que falava da questão da saúde, onde é possível, através, né, de equipamentos, através de automação, de programação, de um algoritmo, né, que algoritmo nada mais é do que uma receita a ser seguida, ao desenvolvimento ágil, né, desses profissionais do presente. Eu nem posso dizer que são profissionais do futuro. E digo a vocês, né, me rendo, né, nesse momento para dizer que esses profissionais da atualidade, fazendo esse tipo aí de trabalho, se eles jogavam, né, se eles treinavam, jogavam videogame, eles estão se dando muito bem. Eu já li depoimentos de médicos, cirurgiões, que dizem que o que eles aprenderam e a agilidade que eles tiveram na questão de jogos, muito facilitou o trabalho deles nessa questão da atualidade, nesse presente. Imagina aí no futuro. Mas isso não quer dizer que a gente vai ficar o dia todo, né, pessoal? Aí com videogame ou lá no celular, jogando sem parar. Lembrando sempre que no jogo eu tenho que tirar alguma coisa de benefício para a minha aprendizagem, para o meu dia a dia. E não só a questão aí do divertimento. Então, aqui é só um recadinho para vocês. E aí, não sei se vocês lembram que eu passei um vídeo. Então, quem não assistiu essa aula, a aula passada, vai lá, que eu fiz uma entrevista com o professor, com com André, né, doutor André Caetano. Ele fez uma pesquisa, e aí eu vou conversar um pouquinho sobre ela, mas através de imagem, né, de fotos, e vocês poderão assistir a aula passada e ver a questão de um vídeo, onde nós conversamos, batemos um papo bem legal a respeito desse avanço tecnológico, no que diz respeito a exames laboratorial. Mas vamos lá. Então, aqui, gente, eu vou situar vocês em relação ao vídeo, é um revendo, né, que fica no bairro do Recife, e aí eu estou com esse pesquisador, esse estudioso, que no seu doutorado ele desenvolve, né, uma pesquisa para tentar
trazer, né, para os laboratórios de análise clínica algo mais, vamos dizer assim, ágil. Então, ele ia em busca da agilidade. Agilidade tanto na análise como no resultado. E aqui eu quero dizer a vocês que essa equipe, né, da Pixon lá, eles pegam os equipamentos e eles montam, todos esses microscópios são montados por eles. Né? Eles pegam alguns tipos de microscópios e fazem adaptações. Para quê? Para que eles possam analisar várias lâminas, né, em tempo muito curto. Aqui, na hora da entrevista, eu dizia assim, e será que esses equipamentos, André, não vai substituir, né, o analista? E ele diz, não. Esse equipamento ele vai desenvolver trabalhos que são mais, vamos dizer assim, repetitivos, como a contagem de ovos, contagem de helmintos, contagem de alguns tipos, contagem de hemácias, de leucócitos. O que é isso, professora? A contagem de, né, elementos presentes em algumas culturas, quer seja fezes, quer seja urina. E aí, nessa entrevista, eu também mostrei que o material é coletado, né, por isso que tem que ter o analista, ele é quem vai preparar a máquina, ou seja, ele vai preparar as lâminas, vai montar as lâminas e ele pode levar para um desses microscópios, vamos dizer, 8 a 10 lâminas. Então, ele pode levar de 8 a 10 pessoas diferentes, ou ele pode levar de um único indivíduo 10 coletas diferentes. Como assim? Ele pode, vamos dizer, um paciente que uma junta médica está querendo investigar rápido e dar um diagnóstico mais preciso. Então, o que é que eles fazem? Eles coletam urina, fezes, né, sangue e algumas outras secreções e vão colocar nessas lâminas. E aí vamos ter um resultado desse paciente numa questão assim mais globalizada em relação ao seu organismo, ao funcionamento. Então, nesse caso aí, existe a vantagem de ter essas máquinas com precisão e fazendo algo que é repetitivo. Algo também que o doutor André passa para a gente é que essas máquinas elas podem ser acionadas, né, de qualquer lugar. Não é preciso que eles estivessem lá nesse local, nesse laboratório, para fazer. Ele pode dar o comando e eles conseguem fazer essa análise. Outra coisa mais importante é que o banco de dados desse paciente, ele vai ficar armazenado em uma nuvem, que daqui a pouco eu vou falar o que é nuvem. E eles vão poder acionar, qualquer médico vai poder acionar em qualquer lugar, até mesmo fora do Brasil. Imagina que esse paciente vai continuar o tratamento em São Paulo, na Bahia, né, em Rondônia, não importa. Ele tem como acessar toda a história a partir do que foi analisado neste local. Então, isso é bem interessante no que diz respeito a avanços tecnológicos. Mas vamos continuar. Quando o doutor André falava na questão dessa produção e desse estudo dele, ele mencionava para a gente inteligência artificial. E aí, eu vou trazer para vocês um pequeno texto explicando para a gente o que é inteligência artificial. Então, vejam aí na tela e vamos ler comigo o que quer dizer aí essa inteligência artificial. Vamos ler, gente? Refere-se a sistemas ou máquinas que imitam a inteligência humana para executar tarefas e podem se aprimorar interativamente com base nas informações que coletam. Então, vejam, a questão aí da inteligência artificial, a gente vai ver que tudo isso ele é projetado, né, manipulado, ele é construído através da mente humana. Mas essa mente humana consegue alimentar um sistema e esse sistema é capaz de ser acionado num simples toque. É como se essa inteligência artificial armazenasse conhecimento de vários profissionais até mesmo e ele possa desenvolver aquilo que estamos precisando no momento. Por isso que ele diz que todas essas informações, né, elas são a base para o que eles coletarem. Então, vamos continuar. E agora a gente vai falar de nuvem. Né? Muitas vezes a gente diz aqui, esse material está na nuvem.
E aqui também a gente vai demonstrar a vocês que a nuvem é um local onde a gente vai poder armazenar músicas, filmes, textos, uma infinidade. E de qualquer lugar a gente pode acionar, a gente pode abrir, a gente pode ter acesso. E essa nuvem, muitas vezes, vão ficar aí, ó, gente, em um sistema que a gente também elegeu. Então, não é qualquer uma, a gente vai ter que escolher. Muitas vezes, aqui na nossa escola, a gente armazena material no Drive, né? E esse Drive, ele situa-se numa nuvem. E também em casa, aqui no estúdio, lá na nossa sala, a gente vai poder acionar. E outras pessoas que a gente abrirem o contato, vai também ver o nosso material. Sem precisar, né, de estarmos presentes, conversando, né, olho a olho. A gente pode dizer, olha, observa lá meu material. E aí você ter acesso, porque foi permitido através de também um comando. O que é que nós temos mais? Nós temos aqui a casa Smart. Eu acredito que vocês já ouviram falar, né? Uma casa que ela foi planejada e através do celular eu posso acionar. Antes de chegar em casa, eu posso acionar a minha cafeteira e ela vai fazer, eu não tenho não, viu, gente? Eu estou só dizendo o que eu estudei. Fazer o café, né? E já está prontinho lá. Quando eu chegar, mal abrir a porta, eu já vou sentir o cheirinho, né? Até mesmo do cuscuz. Veja que interessante. Além de segurança e outras coisas mais. Eu quero chegar em casa, a minha casa está limpa, sem nenhum pozinho, né? E aí eu também posso acionar através de todo um sistema, né? Vamos dizer assim, integrado. Algo bem interessante que eu acho é localizar. Minha gente, podemos ser localizados. Sabia que no nosso celular existe um localzinho que outras pessoas que têm o nosso contato podem descobrir onde nós estamos? Então, a gente vai ver aí quais são as vantagens e desvantagens, né? A vantagem aí da gente não estar perdido, nas vantagens de se acontecer alguma coisa, saber onde é que a gente vai estar. E outras coisas mais, né? A monitorar por outros motivos. Outra coisa que eu acho fantástico é a gente viajar sem sair do lugar. Imagina que eu quero agora conhecer o Museu do Louvre. E aí eu vou ficar aqui, ó, com o meu óculos e eu vou poder passear por todo esse espaço. Tanto espaços naturais como também espaços montados pelo homem. Eu acredito que vocês já passaram em algum local, né, que tenha alguém com esse óculos, a gente acha que a pessoa está maluca, porque a pessoa às vezes grita, pula, né, faz aquele movimento, porque está vivenciando através da visão algo diferente. Então, algo bem interessante. Aqui eu vou passar bem rapidinho alguns benefícios. Um benefício são os aplicativos, né, de comunicação por mensagem. Aí eu coloquei o nosso Educa. Vocês vão poder conversar com a gente através de um aplicativo. Vocês vão poder assistir nossas aulas, vocês vão poder responder questionamentos. Tem mais, professora? Tem mais coisa. A questão das redes sociais. Conversar, né, com uma infinidade de pessoas, conhecidas e não conhecidas, vamos dizer assim, presencialmente, né, onde a gente deve ter bastante cuidado em relação aí a essas redes sociais, é o desconhecido. Lembra que isso já foi avisado para a gente desde o nosso tempo, onde a nossa mãe dizia assim, na rua não é para conversar com desconhecido. Hoje nós mudamos a linguagem. Hoje a gente diz que não é para conversar nas redes sociais com desconhecido. Esse é o nosso recadinho também, enquanto professores, viu, pessoal? Agora vem algo fantástico do mundo digital. Vocês sabiam que existe um dinheiro digital? Um dinheiro, viu, que foi criado para estar circulando aí, olha, nos celulares, nos tablets. Veja que fantástico. Por quê? As transações digitais, acredito que vocês já conhecem, que é o uso de quê? De celulares, fazendo pagamentos, né? Através dos aplicativos dos bancos. A gente pode fazer isso. Mas esse dinheiro aí, ele está rendendo. E tem muito brasileiro se dando bem por estar investindo nesse novo dinheiro, né? Que não é o dólar, que não é o real, que não é o peso, e que é um novo, né? E que aqui no Brasil já tem. E quero dizer a vocês que qualquer tipo de investimento, qualquer tipo de aplicação, é preciso a gente conhecer, pesquisar, ver, né? Eu aprendi com meu filho que a gente, quando quer ver alguma coisa assim, a gente vai
consultar o que estão dizendo a respeito dele no próprio celular. Então, no próprio aplicativo, a gente vai ver quem é que está reclamando, quem está achando bom, quem se deu mal, quem se deu bem, e até os porquês de se dar bem e se dar mal. Então, isso aí seria a questão do dinheiro digital. Algo novo no nosso dia a dia, né? O que é que nós temos mais? Ainda a questão aí da biotecnologia. E aí eu trago mais uma vez o doutor André, né, com a questão aí de análise clínica, mas a gente pode ter a questão na botânica, a questão na agricultura, quantas pesquisas estão sendo feitas a respeito. Aí também na questão de moradias, a construção de moradias. Quantas moradias estão sendo realizadas através de um estudo, né? E aí vem muitas vezes, professor, e as moradias com biotecnologia? Sim, esse tipo de tijolo ser um tijolo que não está sendo, vamos dizer assim, degradando, explorando muito aí a natureza, sendo de material reaproveitado. A questão aí de materiais que a gente chama de lixo sólido, se transformando aí em tijolos, em vigas de sustentação. E aí a questão dessa última imagem aqui, no laboratório, a produção de cosméticos, perfumes, alimentos. Então, a biotecnologia está aí em todas as instâncias. Vamos mais um. Aqui eu quero compartilhar com vocês que essa tecnologia, ela é perfeita, maravilhosa. Mas eu quero socializar com vocês um grupo de alunas, né, e alunos da Escola Municipal Reitor João Alfredo, que em 2015 nós desenvolvemos um projeto. E o projeto tinha como tema biônica. Eu botei aí a palavrinha curiosidade para vocês irem em busca do que é isso. O homem, um grande imitador da natureza. Vocês sabiam que muita coisa que nós temos, o homem foi olhar na natureza e copiou? Vocês sabiam que um simples guarda-chuva, uma sombrinha, o homem observou uma espécie? E foi, professora, tem muito mais coisas. Sabiam que os instrumentos lá do dentista, a maioria daqueles alicates, tesoura, foram copiados de bico de aves? E a questão de um trator, que era uma verdadeira aranha. Então, aqui nesse trabalho, né, nós desenvolvemos uma pesquisa e vimos que o homem, ele é um grande imitador da natureza. E que muita coisa fantástica que nós temos, apesar de todo esse avanço tecnológico, muitas vezes fomos buscar na natureza. Eu vou chamar a professora Cláudia para ela se despedir, fazer algum comentário sobre quem estava presente na nossa aula e volto para a gente encerrar. Ok, pessoal? Bem, professora, é uma aula maravilhosa dessa. Sabino está achando muito interessante, só ele que falou, mas nós vemos que foi uma aula esplêndida, não é? Muita curiosidade, muitas informações tecnológicas. Então, eu já estou me despedindo. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula. Pois é, pessoal. E a gente vai encerrar falando de uma cidade inteligente. É o que nós desejamos para a nossa cidade e para todas as cidades do Brasil em particular, que é uma cidade acessível, uma cidade que tem um olhar para todas as pessoas, independente de classes sociais, independente de condições, né, físicas. Então, uma cidade, essa cidade que a gente sonha. Pesquisa aí o que é uma cidade inteligente. Dá uma olhadinha. E eu vou deixar na descrição dessa aula a questão do Jackson e também um videozinho para vocês assistirem sobre a questão da internet das coisas. Tchau, tchau, pessoal. Estou encerrando essa aula e voltamos na próxima aula com mais novidades.